Fala, torcedor, no ar mais uma edição do JE na Rede, hoje para falar do Fluminense que veio despedaçado, eliminado na Libertadores, começou o Brasileirão com uma vitória e um empate, mas meio despedaçado, sem titulares, sem muitos titulares. E para falar do Flusão, Vitor Miloni, setorista do Santos no JE, mas hoje falando do Fluminense, trazendo um pouco mais para a visão carioca do futebol. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Flávio. Seguinte, cara, o Fluminense veio sem muitos titulares nesse começo do Brasileirão, nessa queda na Libertadores. Até que ponto isso prejudicou o Fluminense nesse começo? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigo do JE. Então, os desfalques estão sendo muito prejudiciais para o Fluminense, principalmente na Libertadores e agora também no início de Brasileiro. Deco e Fred, os principais jogadores da equipe, desfalcaram o time contra o Boca Juniors e nas primeiras rodadas do Brasileirão também. Sendo assim, o Fluminense caiu diante do Boca, chegou até a perder o primeiro jogo de 1-0, uma arbitragem muito confusa e tal. Controversa, por sinal. Muitos disseram que foi uma arbitragem caseira e no segundo jogo jogou com garra, estava ganhando o jogo até o finalzinho, mas sofreu castigo no fim. Então esses desfalques são muitos. Tem aqui, ó, Deco, Fred, Leandro Eusébio, Sobis, Valência, Bruno. Tem até uma colinha, porque é muita gente, né? Muita gente fora. Tem uma colinha que está fazendo falta realmente para o time titular do Fluminense. Apesar da vontade que mostrou no segundo jogo contra o Boca, né? Pois é, mostrou muita vontade, mas as principais jogadas passam sim pelo Deco e pelo Fred. E como eles estão fora, o Fred por tempo indeterminado, o Deco já volta agora no dia 6. Estão fazendo muita falta realmente para o Fluminense. E no Campeonato Brasileiro, por enquanto, as reservas estão dando conta do recado. Pois é, no primeiro jogo, vitória sobre o Corinthians por 1-0, o Corinthians também com as reservas, só que o Fluminense agora está pensando em vingar um pouco essa queda, né, da Libertadores. Pois é. Agora o foco do Fluminense é o Campeonato Brasileiro. Ganhou na primeira rodada com o time reserva do Corinthians. O Corinthians também com o time reserva focado na Libertadores. Na segunda partida jogou contra o Figueirense em casa, mas conseguiu um empate, muito desfalcado também. Fizeram muita falta os jogadores titulares. O Fluminense agora vai com tudo no Brasileirão. É candidato ao título simples, pois tem elenco. Por exemplo, o Wagner, substituto do Deco no meio campo, fez um bom jogo contra o Figueirense na última rodada e pode sim suprir essa ausência no meio de campo. Pois é, você projeta que para essa sequência do Brasileirão o Fluminense consiga seguir nesse embalo? Pois é, então, o Fluminense depende muito de alguns jogadores como o Fred e o Deco. Tem um bom elenco, pode suprir as carências, mas o Deco e o Fred são sim os melhores jogadores. Então, com eles voltando ao time, o Fluminense tem tudo para arrancar no Brasileirão e brigar pelo título até o final. É claro que tem outros times tão qualificados quanto o Fluminense, mas é sim candidato ao título. Cavalieri, antes muito contestado quando chegou o Fluminense, agora salvador da pátria, né? Pois é, o Cavalieri chegou ao Fluminense com status de camisa 1 para assumir realmente o gol do tricolor, mas não se afirmou, um início complicado, foi para o banco como Muricy Ramalho. Depois da chegada do Abel apostou no Guilherme Cavalieri, no potencial dele, ele vem fazendo boas partidas, vem fazendo boas defesas e tem salvado o Fluminense em muitos jogos, tanto no Carioca, na Libertadores, que agora, felizmente, o Fluminense caiu fora, e no Brasileirão vem dando sequência a esse bom momento. Pois é, já numa outra situação, a gente tem o Wagner, que chegou também muito contestado e está uma dificuldade incrível para ter uma sequência boa no Fluminense. Não vai tirar o Deco nem tão cedo. Não, o Deco é absoluto na posição, o Wagner chegou assim com o status para brigar por uma posição ali com o Thiago Neves, com o Deco, mas começou também muito mal, fora de ritmo, fora de forma, e agora vem retomando aquele futebol que a gente conhecia dele dos tempos de Cruzeiro. Foi bem no último jogo contra o Figueirense, fez gol, tem tudo aí para, se continuar nesse ritmo, melhorar e brigar por uma posição sim no meio campo. Pois é, e sobre essa sequência do Fluminense, você confere mais informações no www.jogadasaiada.com.br. Até semana que vem, valeu galera!